Fala galera, no vídeo de hoje eu vou falar de uma modalidade que não é minha preferida, mas eu tenho certeza que é uma das mais jogadas aí pelo Brasil, seja no home game com os amigos, seja no clube da sua cidade ou até mesmo online, que é o Cash Game. Então o primeiro vídeo para falar de Cash eu escolhi um evento bem legal que aconteceu aqui em Goiânia, que além dos jogos em si, rolou diversos sorteios, uma premiação em dinheiro, sorteando até R$ 10.000, e eu gravei e registrei tudo isso para compartilhar aqui com vocês. Então, assista o vídeo até o final, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e vamos embora para mais um vídeo do Dan10 Poker Vlog. O evento em questão foi realizado na Players Poker Club, ou Federação Goiana, que é a mais tradicional casa de poker aqui de Goiânia, com estrutura belíssima e vários anos de história. O evento foi o Never Sleep 2022 e ele sorteava alguns felizardos aí para ganhar umas premiações em dinheiro a cada 2 horas, no valor de R$ 1.000, R$ 3.000 e até R$ 10.000. Os concorrentes são os jogadores de cash game que ganhavam cupons de acordo com a quantidade de tempo que ficavam nas mesas. Eu não sou um jogador regular de cash games, então a minha chance era bem pequena, mas ainda assim eu cheguei no sorteio das 10 horas. Tá lá, senhores, nosso querido Yang vai levar R$ 1.000 na liga. Mas vamos falar de jogo. Quando eu cheguei não tinha nenhuma vaga para mesa de Texas 5-5. Então, de repente, liberou uma vaga na Texas 5-10 e eu acabei sentando lá, com um buy-in de R$ 1.000, que são 100 blinds. A mesa estava com 5 jogadores e na primeira mão que eu joguei, um cutoff entra de limp e eu recebo um dama 10 off do small blind. É uma mão que eu posso simplesmente pagar e ver o flop, mas eu não gosto muito de jogar fora de posição, então eu resolvi tribetar para 40, tentando tirar o big blind da mão. Ele pagou e o cutoff também me deu o call. Flop é 10-5-3, todas de copas. Acertamos o top pair, mas a dama não é de copas. Então eu tenho que betar aqui pra negar a equidade de alguns oponentes. Eu aposto 50. O big blind folda e o cutoff me paga. O turn é um 2 de ouros, uma ótima carta, porque não é mais uma de copas. Eu devo seguir o plano aqui, então eu aposto 130. Entre meio pote e 2/3. O vilão nem pensa muito e me volta ao win. 390 fichas. Na hora eu pensei que ele poderia fazer isso com as de copas, que além do flush draw nuts abriu agora uma broca. Além dessa, outra possível mão que eu tô ganhando é um 10 valete, especialmente com valete de copas, né? Mas tem infinitos outros combos que eu tô perdendo, de 2 pares, trincas, alguns 10 melhores, até flushes, sequência de as 4 com as de copas. Então eu tenho que foldar essa mão, mas na hora eu já cometi a primeira cagada do dia. Dei muito flush draw pro oponente, que eu nem sei se ele jogaria assim realmente. E acabei pagando e perdendo o pote, uma vez que o cliente já estava com flush de 7-9 de copas. É muito ruim começar uma sessão de cash já perdendo, que agora a gente tem que buscar o ferro. Mas dessa vez foi merecido, porque eu joguei muito mal essa mão. Mas vida que segue. Agora temos a situação de Blind War, onde a mesa toda fold e eu recebo 4-5 naipados em espadas do Small Blind. É uma mão com grande potencial para fazer jogos muito fortes, então eu abro aqui para 35 e o Big Blind me paga. Eu acerto um ótimo flop, 2, 6 e 5, acertando o segundo pare com a broca da sequência. Então eu faço a continuation bet de 30 e recebo o call. O turn dobro 2, uma ótima carta, ainda acho que eu tô na frente aqui. Então eu aposto novamente 40. Acho que poderia ter apostado mais alto aqui nesse turn. E de novo ganhei o call. O River foi uma péssima carta, o 8 de ouros, que além de completar o flush, também acerta um 7-8 que estava me pagando pelas duas pontas. Mas nós dois checamos e para minha surpresa o vilão dá um showdown de dama e 10 off, pagando apenas com dama high. Algum tempo depois o jogador da minha direita dá um raise para 25 e eu recebo um par de 10. Algumas vezes eu posso fletar aqui, jogar em posição, mas eu optei por uma linha mais agressiva de 3-bet. Postei 80, que é um pouco mais de 3 vezes a aposta dele.
e todos foldam, inclusive ele, que foi o agressor inicial. Um tempo depois todos foldam, até o jogador da minha direita, do small blind, que limpa, e eu recebo rei 10 off. É uma mão forte o suficiente para eu tribetar, então eu faço 35. E aí eu recebo uma tribet para 135. Uma jogada bem estranha. O jogador em questão é o Claudionei, que me conhece o canal também. Se fosse um rei 10 suited eu pagaria aqui, ou se a size fosse um pouco menor eu também pagaria para jogar em posição contra ele. Apesar de desconfiar que é mais uma jogada inusitada do que uma trap, eu opto por foldar e até falo pra ele. Tá fazendo uma graça aí, mas eu não quero envolver não. Não é graça mesmo. Ele mostra 2 e 3. Nessa mão o jogador entra de limp e eu recebo um Ás e Dama off, cut off. Então eu tenho que tribetar aqui, eu faço tudo 40 e recebo o call do botão e o jogador que vai entrar de limp folda. O flop traz 4, 7, 3, não acertamos nada, mas na maioria das vezes o vilão também não. Então eu dou check e ele dá check atrás. O turn vem um 6 de espadas, completando a sequência caso ele tenha o 5 e abrindo um draw com 3 cartas de espada no board. Eu resolvo apostar aqui 50, porque eu acho que a maioria dos combos dele de 5 seria par de 5, 4, 5, eventualmente um As 5, mas essas mãos apostaria no flop. Eu não quero deixar ele ver uma carta de espadas, eu acho que eu tô ganhando a mão. E ele pensa um pouco e acaba foldando a mão. Nessa mão, o chip líder da mesa do momento abre a ação fazendo 30. O jogador do botão paga. E eu recebo aqui um par de 9 no Big Blind. Novamente aqui eu poderia pagar às vezes para jogar o pós-flop. Mas eu não gostaria de jogar fora de posição contra dois jogadores, então eu dou um tribet aqui para 105. E o agressor inicial pensa um pouco e folda, o outro já nem pensa tanto. E puxamos no pote, subimos mais 65 reais o nosso stack. Aqui eu recebo um valete 8 de ouros do botão, o open raise claro, eu abro para 30, o small blind me paga, o big blind folda. O flop vem dama 5-4 e eu faço um continuation bet de 25 e ele me paga. O turn é um 2 e eu resolvo não apostar aqui porque eu acho que vai ter bastante ace high no range dele que me pagaria mais um. O river é um 9, ele dá mesa, então eu acho que ele não tem uma mão de valor aqui, senão eu teria apostado. Acredito bastante que ele tem um as alto aqui mesmo, que me pagou. Eu não tenho valor de showdown nessa mão, então eu aposto 45. Ele pensa por um instante, mas funcionou o bet, roubamos a mão, puxamos mais um pote. Nessa mão o jogador da minha direita entra de limp, eu recebo um As e 4 off. Eu acho que essa mão é uma mão que tem boas propriedades para fazer um tribet light, porque ela tem o blocker do As. Não quero jogar contra muitos oponentes, se eu tomar uma volta não é difícil de largar. Então é o que eu acabo fazendo, subo para 35. Todos os jogadores foldam até a ação chegar no limper, que paga, e vamos ao flop de heads up. O flop traz rei valete 4, que acerta ali a meiuca do range dele. Ele pode ter algumas mãos que conectam com esse board, mas ao mesmo tempo ele não tem o topo. Os melhores reis, as trincas, está bem mais no meu range que o dele. Além disso, acertei o 4 também, que me dá uma defesa. Então eu faço a continuation bet aqui de 45 e ele me paga. O turn é daqueles que dá vontade de sair gritando. Eu trinco 4, bem escondidinho, nessa hora eu tô torcendo pra ele ter uma mão de valor pra eu extrair ao máximo, só tô pensando na melhor size pra que eu consiga extrair ao máximo. E eu aposto 95 no poste de 175 e ele folda e me mostra um valete 9 de espadas. Essa mão o chip leader aumenta pra 30. Todos foldam até a ação chegar em mim do Big Blind, que recebo dama-dama. Finalmente uma mão premium.
aqui definitivamente eu tenho que tribetar, só estava pensando na size e eu opto por fazer 95. Eu já tinha envolvido em algumas mãos anteriormente contra esse jogador, e ele é um jogador bom. Da mesa ali dos meus adversários era o que tinha apresentado um jogo mais sólido, e ele pensa um pouco e me dá o call. O flop é bem conectado, 8, 9 vala, com 2 de espadas. Ele pode ter algumas trincas aqui, mas ele também pode ter um as valete suíta, de 10 valete suíta, de mãos que eu estou na frente. Então eu aposto 110, uma aposta ali de aproximadamente meio pote. E nesse momento, eu, mesmo me sentindo mal caso ele me volte, eu estou disposto a abraçar, porque eu tenho overpair, ainda tenho a broca, tenho defesa. Mas não é o que acontece, ele pensa um pouco, simplesmente fold a mão. Puxamos mais um pote, interessante. Um tempo depois, o jogador da minha direita entra de limp, e olha quem resolveu aparecer novamente. Elas, as moças, par de dama novamente, que eu tenho que tribetar, eu opto por fazer 35. Todos foldam e o limper intera aos 35. O flop vem 295, todas de paus. Eu tenho a dama de paus, então não preciso de muita proteção. Ele checa, eu faço a c-bet baixa de 30 para receber o call mesmo, e eu recebo. O turn é um rei de espadas, não é a melhor carta, que é um overcard em relação à minha dama. Eu dou check para controlar o pot mesmo. O river é um set de paus nos dando flush, que não é o nuts, mas é praticamente o nuts. Uma vez que eu acho que ele não tem nem o as nem o rei de paus, porque não jogaria dessa forma. Então eu vou apostar por valor, faço 55, que eu acho que é o limite ali que ele me pagaria. Um 9, algum paro, um flush baixo, que não está acreditando que eu acertei. Ele pensa por um bom tempo, pela falinha que ele me deu, ele me pagou sem o flush, só com o par mesmo. Joga pra cima. Então deu meia-noite e fomos para mais um sorteio. Já foi pego. Tá lá, senhores. Ele falou, acabou de falar o seguinte pra mim. Tô só esperando esse sorteio da meia-noite. Nosso querido Carlos Henrique de Matos. Nosso querido Carlinhos. Não deu no sorteio mais uma vez, vamos tentar ganhar no jogo. Recebo um rei 10 surted, abro, faço 30. O jogador no botão pensa um pouco e me dá uma tribet para 100. E aqui vem um detalhe interessante. Esse jogador estava jantando durante a mão e ele interrompeu ali o seu alimento para me dar uma tribet. Essa jogada que naturalmente já representa força, com esse detalhe a mais representa ainda mais. E essa costuma ser uma tel, galera. Os jogadores quando estão comendo e param a mão para dar uma tribet ou fazer uma jogada assim, representa muita força. Essa mão eu recebo um valete dama do Big Blind. O jogador do TG tinha dado limp, eu só dou mesmo. O flop vem 4-4-8 e nós dois damos check. O turn é um 7 e aqui eu já vejo a oportunidade para blefar, porque esse board acerta bem mais o meu range do que o dele. Eu postei 15 no pote de 25 e pelo preço ser baixo eu acho que ele vai me dar call com overcards e com eyes high. O river é um 3 e considerando esse range que eu acredito que ele tem, eu decido apostar novamente para tentar fazer ele foldar um eyes high. Eu aposto 35 porque em uma mão anterior já tinha funcionado com ele uma size baixa no river. Mas eu acredito que essa é uma boa ocasião para fazer uma overbet ou betar ali no pote para representar mais força e fazer ele foldar um as high. Posso pensar um pouco que ele me dá um call. Acabou acertando 3 no river. Talvez se ele não tivesse acertado a gente conseguiria fazer ele foldar. Nessa mão eu recebo um rei dama off, novamente enfrentando o limper da minha direita. Faço tribet para 35. Todos foldam e ele me paga. Flop vem 2-3-3 com 2 de ouros. Flop pareado.
lá embaixo, tem que se betar. Faço 35. Ele me dá o call, aí eu já coloquei no range de flush draw, alguns pares baixos, duas pontas ali, 4, 5, As e 5, As e 4 também pra draw. Turn é um 8 de ouros, completando algum possível flush draw, mas eu também agora tenho o draw da dama. Damos check ambos. O river é um outro 8 de copas agora e ele aposta 150. Foi uma aposta alta, então eu dou crédito pra ele. Se ele resolveu me roubar, parabéns. Então eu foldo. E ele dá um showdown incrível de uma quadra. Pra nós filmar aqui, ó. Ô louco, vou filme sem pagar, ué. Paga aí pra filmar. Essa mão novamente eu me deparo com o limper do jogador da minha direita. Não exatamente a minha direita, mas duas posições ao lado e eu recebo um 7-9 suited. Continuo com minha estratégia de punir os limpers e faço uma tribet para 40. Todos foldam, ele me dá o call e a gente joga um flop heads up. O flop traz 8, 2 e 3, com duas de paus. Esse flop é um dos melhores possíveis, tirando aqueles que nos acertam, obviamente. Ele pensa um pouco da mesa, eu também penso por mais um tempo. Faço a c-bet de 45. Ele me dá um call e agora o stack efetivo é de aproximadamente uns R$300. O turn é uma dama de copas, apesar da gente não completar o flush, é uma carta que assusta um pouco o oponente. Eu posso fazer ele foldar tanto 8 quanto alguns pares tipo de 9, apesar da gente bloquear o 9. E aqui eu vou para uma size bem alta mesmo, aposto 140. É um tamanho de aposta intimidador. E eu também já deixo bem claro com isso que caso ele me volte a win eu estou disposto a pagar. E se ele fizer isso eu vou torcer para bater a carta de paus. Mas não é necessário isso, depois de pensar um tempo ele folda e puxamos a mão também. Bate pra mim aí. Eu ficava pra pausa. Essa mão mais uma vez eu tô no cenário mais corriqueiro do dia, enfrentando o limper à minha direita, faço 40. Vale ressaltar aqui que nessa hora eu é quem estava jantando, então eu não ia jogar qualquer mão. Para comprovar a minha tese das tells, eu recebo um cold call do cutoff. O jogador no botão também entra na mão. E o limper, agora com odds suficientes, também dá call. Vamos para um flop com 4 jogadores. O flop vem 3, 2 e 10, um ótimo flop. Apesar de algum deles também poder ter o 10 com algum outro Broadway. Mas ainda assim eu opto por fazer uma continuation bet. Posso 55. Que além de negar a equidade de algumas mãos, como Rei Dama, Dama Valete, As e Dama, dependendo da reação dos oponentes, eu também descubro onde eu estou na mão. O cutoff me paga e os outros dois jogadores foldam. E eu vou jogar no turn agora, dessa vez fora de posição. E aí eu consigo o turn perfeito, um 8. Eu quero extrair ao máximo do 10 e de alguns flush draws, mas também não quero assustar o oponente para fazer ele foldar a mão. Também quero fazer uma aposta que construa um pote significativo para que eu possa ir all-in no river e ele me pagar. Eu aposto 100 e ele paga, e o river é um as sem paus. Excelente river, porque se ele estiver me pagando com draw de as, agora ele acertou o as, então não tem outra ação senão all-in. Eu dou all-in e ele me paga 175. E eu puxo o meu maior pote da noite até então, R$835. Eu recebo um dama 10 off do small blind com o limper do TG completo. Vamos ver o flop. Flop vem dama 9-3, acerto top pair, checo, o big e o TG também checo. Turn vem um 4, agora eu tenho que apostar, eu aposto 20, o big blind me paga e o TG também me paga.
River é um 7. Acho que top pair vai ser bom na maioria das vezes. Eu posso ganhar um call do 9, então eu aposto 30. Por valor mesmo. E aí eu não recebo o call, mas sim a volta do Big Blind. Ele faz um raise para 60. E aqui é quase certo que eu tô atrás da mão. Ele pode ter um 5-6 que seguiu, ou acertou um segundo par no turn River. Mas pelo preço mesmo eu resolvo dar o call aqui para ver o que ele tem. E ele apresenta dois pares, 3 e 4. Nessa hora se aproximava do sorteio das 2 horas da manhã, então tanto os oponentes como eu estavam com a cabeça lá no sorteio, na esperança de ganhar os 10 mil reais. Nessa mão, 4 jogadores entram de limp e eu recebo um As 9 do Big Blind. Eu tenho a blocker do As, eu acredito que minha mão é mais forte que a maioria das mãos deles. Já tem 50 reais no pote contando com a minha blind, então eu resolvo fazer um 3-bet light aqui para 70. Já tem 10 mil aí, não tem? Tem. Mais 60, senhores. E como esperado, todos foldam. Mais 60. Na mão seguinte, o jogador do cutoff entra de limp e eu no small blind recebo par de 8. Eu tava decidido que eu ia jogar só até o sorteio das 2 e tava decidido que eu ia ser mais agressivo nessas mãos, até por isso eu aumento um pouco a size e faço 45. 45. O Big Blind folda e o jogador do cutoff me dá o call. O flop vem valete 4-3 com 2 de espadas. Eu faço um c-bet de 40. Esse foi um bom flop, apenas com valete acima do 8. Ele pode ter alguns valetes sim, 10 valete, valete dama. E me dá o call, mas ainda não estou desesperado. No turn dobro 3 e de espadas. Eu ainda acho que eu tenho a melhor mão aqui. E mesmo que ele tenha um valete, eu tenho um 8 de espadas que pode me salvar no river. Então eu faço a aposta de 75. 75. Meu oponente folda e comenta com o jogador do lado dele a mão que ele tinha. E o jogador afirma que pagaria mais uma para ver no river. Meio desconfiado com a minha agressividade. E essa informação é bem relevante para a mão seguinte, na qual 3 jogadores entram de limp e eu recebo rei 9 off do button. Uma mão com boas propriedades, então eu sigo a minha estratégia e faço um 3-bet light para 50. Palmeirense também. O small blind me paga, o big folda e o limper inicial em middle position também me dá o call. Os demais foldam. Então nós vamos jogar um pot three-way já com 180 reais no pote e em posição. O flop vem lá embaixo, 2, 3 e 7 com 2 de paus, favorecendo meu range. A exceção é caso eles tenham alguma trinca. Os dois dão check, eu faço o c-bet de um pouco menos de 1/3, de 55. E o small blind acaba foldando. O outro jogador, devido à falinha dele na última mão, eu já esperava que ele me pagasse com qualquer draw ou qualquer 2 overcards. No turn vem um 9, uma excelente carta, e que dificilmente o oponente vai me colocar com ela no range. Eu devo apostar aqui novamente. Primeiro porque provavelmente essa será a minha última street de valor, e segundo também para negar a equidade daquelas mãos que eu falei, overcards, flush draws. Então eu resolvo apostar 150, que é um pouco acima de meio pote, que havia 290 no momento. O oponente fica visivelmente desconfortável, porque eu estou muito agressivo nas últimas mãos. E na mão anterior ele teve aquela conversa que eu estou usando muito a meu favor. Ele pergunta quanto que eu tenho para trás. Eu não falo, apenas mostro meu stack, que era de pouco mais de 300 reais. Ele pensa por mais alguns segundos e me dá o call. O river bate uma dama e ele sai liderando, faz uma aposta de 200 reais.
Eu já tinha um plano aqui, eu pagaria com praticamente quaisquer cartas que não fosse de paus, eu dou call. No showdown ele mostra o 10 valete, que nem era de paus, então o meu 9 é bom. E assim eu puxo o maior pote, R$ 990, graças à imagem agressiva que eu construí e a percepção que eu tive do vilão. E aos 45 do segundo tempo eu parecia salvar a sessão, finalmente eu tava com um stack maior do que o que eu comecei. Eu recebo 10 valete off do hijack e dou um raise pra 30. E recebo o call do cutoff, do button e do big blind também. 4 jogadores vem um flop que é As 9-5. Contra 3 jogadores eu não sei se eu deveria apostar aqui, porque é provável que pelo menos um deles tenha um As. Mas se tiver um As também não deve ser um As muito forte. Então eu resolvo apostar aqui, faço 40. Os dois jogadores na minha esquerda dão um call, tanto o cutoff quanto o button, e o big blind fold da mão. O turn vem 8 espadas, me dando 2 pontas para sequência. Às vezes eu posso apostar aqui, mas eu não acho que eu vou fazer foldar os ases. Eu vou estar inflando mais ainda o pote. Também acho que a maioria dos ases vão checar atrás nesse turn. Eu vou conseguir ver o river de graça, então eu dou check. O jogador da minha esquerda aposta 125, meio pote. E o outro jogador ainda dá call. Se eu tinha dúvidas se eu tinha odds para pagar com as 2 pontas contra um jogador, contra 2 eu não tenho dúvidas. Preciso investir 125 no pote de 625, ou seja, 1 para 5. Eu tenho aproximadamente 30% de chance de melhorar minha mão no river. E ainda tem as implied odds, que seriam uma expectativa futura de conseguir várias fichas, já que dificilmente algum deles vai conseguir ler que eu tenho 10 valete caso eu acerte a sequência no river. Então pensando nisso tudo eu dou o call. Essa é a minha principal chance de conseguir fazer muito dinheiro. E no river para 3, bate o 3. Não foi dessa vez que melhorei a mão. 215, ó. Simplesmente desliguei. No showdown, os vilões acabam apresentando 2 pares versus uma sequência. Ah, se eu tivesse acertado uma das minhas pontas, eu estaria rico. E aí eu resolvi encerrar minha sessão. Terminei com R$ 825. Joguei por quase 4 horas e perdi 175. Mas ainda tinha uma chance de forrar na noite, que era no sorteio dos R$ 10.000. Fala a verdade, quem não gostaria de ganhar um prêmio assim inesperado de R$ 10.000? E o resultado vocês conferem agora. E o grande premiado da nossa promoção, né, Wesley? Obrigado. 2022. Ô, rapaz! Yang Ziatag ganhou 10 mil! Do mesmo jeito que iniciou o vídeo, terminou com o mesmo ganhador do sorteio, Yang. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente o resultado não foi positivo dessa vez, mas vocês estavam meio mal acostumados, né, com os outros vídeos. Aliás, se você ainda não assistiu os outros vídeos, corre lá. Tenho certeza que você vai gostar também. E essa é a realidade do jogador de poker. A gente vai ganhar, vai perder, mas sempre aprendendo. E por falar em aprender, vamos aprender juntos. Comenta aqui se você jogaria uma mão diferente, algum comentário técnico, até porque eu não sou o melhor jogador de cash game. E também comenta aqui se você joga mais cash game, mais torneios, joga mais online. Dê sugestões para mim também de conteúdos para eu criar para vocês, tá bom? Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.